Olá a todos. Bom, nós vamos dar início agora um documentário acerca da Constituição brasileira diante do Estado Democrático de Direito. Esse documentário ele é fruto de uma iniciativa dos estudantes do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. Esses estudantes eles se dirigiram a um congresso de Direito em Fortaleza e lá eles tiveram acesso a vários constitucionalistas aqui do Brasil e de fora, a exemplo de Portugal. Daqui do Brasil nós podemos citar Dalmo de Abreu Dalari, Gilberto Bercovici, Pedro Lenza, Hugo de Brito Machado II, de Portugal Canotilho, Jorge Miranda, dentre outros. Então esse grupo de alunos, eles relacionaram vários quesitos, vários questionamentos a respeito do atual contexto vivido pelo Brasil, perante a Constituição, e questionaram esses professores constitucionalistas. Então, esse documentário é uma iniciativa desses alunos, orientado pelo professor de Direito Constitucional, professor Gilney Bezerra. Certo? Então, inicialmente a Faculdade Luciano Feijão gostaria de enaltecer essa iniciativa feita pelos alunos, de terem se manifestado, de ter a iniciativa de relacionar questões, de ter esse contato com esses professores constitucionalistas. No mais, eu desejo que vocês assistam e tenham um bom proveito do documentário. Olá, amigos. Eu sou o professor Gilney Bezerra, professor de Direito Constitucional do curso de Graduação em Direito da Faculdade Luciano Feijão. É com enorme honra que eu venho aqui dar abertura a esse documentário. Na sequência, a professora Renata falou inicialmente da importância desse trabalho para o curso de graduação da Faculdade Luciano Feijão. E eu quero já, desde o início, parabenizar essa iniciativa dos alunos da Faculdade Luciano Feijão de terem buscado, por iniciativa própria, a trazer o que há de melhor na doutrina constitucional brasileira para todos nós. O direito constitucional hoje ele vive um momento de destaque. A Constituição é a lei suprema do ordenamento jurídico. Isso significa que nenhum outro microsistema jurídico pode ser estudado ou analisado sem que seja com enfoque constitucional. E é isso que o Congresso Internacional de Direito Constitucional, sediado em Fortaleza, com o título Ontem os Códigos, Hoje a Constituição, trouxe para nós essa realidade de supremacia constitucional. Essa frase foi dita por Paulo Bonavides, um constitucionalista cearense, inclusive. Então, é hora de deixar o caminho aberto. Vocês vão se deparar com grandes nomes da doutrina constitucional e é uma grande honra, uma grata satisfação estar dando início a esse trabalho. E parabenizo aos alunos da Faculdade Luciano Feijão por essa iniciativa. Então sejam bem-vindos, desfrutem de tudo isso que a gente vai mostrar agora, bons estudos, que o direito constitucional seja realmente elevado à posição que ele merece. Abraço em todos. Você já imaginou reunir em um único documentário grandes constitucionalistas com o intuito de analisar o cenário histórico, jurídico e político que vivemos
e fazer uma perspectiva para o futuro do constitucionalismo? Estamos agora diante dessa oportunidade. Convidamos você para acompanhar o que esses grandes doutrinadores pensam sobre o momento do apogeu constitucional e os novos rumos para o constitucionalismo. Eu quero obrigado pelo convite para encerrar essa discussão acerca do futuro, questões constitucionais. Bem, eu acho, na verdade, que se chegou já no apogeu constitucional. Não estou falando especificamente do nosso país, estou falando de uma esfera mais ampla do âmbito do constitucionalismo, que em alguma medida entende-se como limites a poderes. Nós temos uma evolução das propostas políticas na história da civilização que, sem sombra de dúvidas, hoje nós estamos num patamar mais evoluído. Se nós pensarmos no discurso do pós-guerra, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma perspectiva que coloca a Constituição como um grande documento jurídico, político do Estado, ela que traz questões extremamente relevantes sobre o controle da constitucionalidade, sobretudo constitucionalidade e controle material da constitucionalidade, e com uma norma supraordenada às demais, e que a partir dali rege-se as relações sociais por conta dela. Então, sim, nessa perspectiva nós estamos no apogeu do constitucionalismo, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer que existe, digamos assim, no final do século XX e do século XXI, uma minoração do papel da Constituição nas sociedades ocidentais. Cada vez mais, esse modelo de Estado constitucional vinculado dentro de um território, ele está cada vez mais frágil, porque hoje os grandes meios de poder, as grandes corporações, elas, sem sombra de dúvidas, ultrapassam os limites do Estado. A política constitucional que constrói a ideia do Estado de Direito, ela é cada vez mais frágil, ela é impotente, vai dizer o Luiz Maior, ela é impotente em relação às grandes corporações, às questões econômicas, mas que, por outro lado, ela é extremamente onipresente na vida cotidiana das pessoas. Mas não é uma política que é democrática, é uma política que é construída em benefício do indivíduo, do cidadão. É uma política, por um lado, extremamente populista e, por outro lado, autoritária. Então, o constitucionalismo, ele encontrou seu apogeu, mas ele tem que se reinventar. Tem que se reinventar porque me parece que o futuro para esse constitucionalismo é cada vez mais a sua fragilização. Rumos podem ser identificados na rua. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e é muito interessante a sua colocação, a sua pergunta. Nós vivemos o apogeu do constitucionalismo realmente. A nossa Constituição é a mais longeva das constituições democráticas. Nós tivemos uma Constituição mais longeva, mas foi a Constituição Imperial de 1824, e os rumos que nós esperamos que o nosso constitucionalismo tome são rumos de equilíbrio, que se encontram no meio termo entre a atuação dos vários poderes, sobretudo entre o judiciário e o legislativo, que haja um diálogo entre esses poderes, e não uma disputa, e não uma superposição, uma supremacia de um sobre o outro, mas um diálogo realmente. E se espera também que haja um maior incremento na fundamentação das decisões tomadas pelo judiciário, porque é através dela, da fundamentação, que o judiciário consegue a legitimidade que ele não tem pelo fato de não ter sido eleito, os membros não serem eleitos. Sem dúvida, a Constituição de 1988 foi um marco dentro da evolução constitucional brasileira, é reconhecida como uma das principais constituições no Brasil, e ela vem, desde 1988, vem sendo interpretada pelos tribunais, pelo STF principalmente, e evoluindo a cada momento. Muitas emendas, a gente sabe que a nossa Constituição ela sofreu muitas alterações nesse período, mas, sem dúvida alguma, é uma Constituição muito boa, é considerada uma das melhores do mundo. E o que muitas vezes a gente tem dificuldade é para a aplicação dela. Então, o que a gente precisa
que cada vez mais haja um compromisso, tanto social, quanto um compromisso político e um compromisso jurisdicional de aplicação da Constituição. Dentro do neoconstitucionalismo, dentro dessa visão constitucional que surge principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que visa principalmente a proteção da Constituição como uma norma suprema, que vai estar muito acima das leis, inclusive o tema aqui do Congresso que a gente está participando fala exatamente disso, né? Antes, as leis, hoje, as Constituições, por quê? Havia um medo muito grande do legislador, em função das leis que foram feitas principalmente na Alemanha, no período de Hitler, e Hitler, baseado nas leis que existiam na Alemanha, cometeu uma série de atrocidades. Então, começou a haver uma desconfiança muito grande do legislador e, por isso, o judiciário acabou tendo uma força muito grande dentro dessa perspectiva neoconstitucional. O judiciário acaba tendo uma centralidade, um papel muito forte dentro da atividade do Estado, dentro da separação dos poderes. Por quê? Primeiro, nós temos uma Constituição que ela passa a ser considerada uma norma fundamental efetivamente, não apenas uma norma de caráter político, mas jurídico, vinculante, com princípios, com valores, tendo como base a dignidade da pessoa humana, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais, aqueles valores que surgem no constitucionalismo lá no final do século XVIII e que muitos não foram realmente implementados, como a ideia da supremacia da Constituição, a ideia do respeito efetivo aos direitos e garantias fundamentais, eles passam a ter muito mais valor, até com base na teoria do Comte de Hesse, da teoria da força normativa da Constituição, de que a Constituição não é apenas uma norma de diretriz, uma norma orientadora, mas é uma norma realmente com efeito vinculante. E a nossa Constituição, sem dúvida, a atual, de 1988, ela surge, depois desse período de ditadura que a gente teve no país, como uma norma que rompe com aquele status, com aquela situação que a gente tinha, com aquela condição de arbitrariedade, de abusos no Brasil, e vem, sem dúvida alguma, trazer para o Brasil, a gente vive, né, de 88 para cá, esse apogeu constitucional. Se a gente for analisar desde que veio a primeira Constituição de 1824, a nossa atual, sem dúvida, é a mais importante, a mais relevante. Só que temos que ter esse cuidado na hora da interpretação dela. Se a gente olhar o cenário local, que são os cenários brasileiros, talvez a gente fique um pouco perplexo, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo um debate no discurso em torno da realização da Constituição, do papel da Constituição, e muitas vezes o que nós observamos talvez um uso fake da Constituição. Um processo, eu diria, de agilização do papel da própria Constituição. Isso é uma realidade brasileira, por conta, talvez, das circunstâncias vividas pelo país nesses dias, mas não só isso, eu acho que é uma realidade para o próprio constitucionalismo, se nós olharmos na perspectiva do papel e do significado que as Constituições têm hoje. O Judão Dalari, que esteve aqui com a gente, ele também já dizia, no livro antigo dele, chamado Constituição Constituinte, ele falava que as Constituições ingressaram no século XX com grande prestígio teórico. Ou seja, todo mundo queria ter uma Constituição, os países queriam se constitucionalizar, os estados constitucionais. Mas quando ele chega ao final do século XX, dos anos 80 ainda, com um grande desprestígio prático. Ou seja, havia um descompasso entre ter Constituição e realizar a Constituição. Aí isso acabava produzindo um desprestígio prático, ou seja, de que adianta ter uma Constituição se essa Constituição não se realiza efetivamente, ou seja, se a Constituição não constitui. E talvez, de lá para cá, o que a gente tenha percebido, apesar dos avanços que nós temos, no constitucionalismo como um todo, no caso do Brasil em particular, também experimentamos esse mesmo desconforto. Ou seja, nós temos uma Constituição a partir de 88 que pretendeu, projetou o chamado Estado Democrático de Direito, com todas as suas características, e nós chegamos em 2016 numa situação que limites que a Constituição estabelece, tanto no sentido mais de garantias, de proteções, quanto no sentido de prestações públicas e promoções sociais, em nenhum deles nós temos uma realização efetiva desse projeto constitucional, o que muitas vezes leva a um certo descompromisso, um descomprometimento
com a própria Constituição. Obrigado pelo convite. Eu acho que, na verdade, nós não estamos vivendo um apogeu constitucional, ao contrário. A Constituição está sendo destruída a olhos vistos. A relação dos poderes está sendo desestruturada. A instituição, a presidência da República está sendo completamente diminuída. Estamos vendo um golpe parlamentar contra a presidente que foi legitimamente eleita. O Supremo Tribunal Federal, quando tem que intervir, não intervém. Quando não tem que intervir, intervém sobre os poderes executivo e legislativo. O Poder Judiciário está completamente descontrolado. É um absurdo um juiz de primeira instância dar uma liminar pedindo nomeação de ministro de Estado pelo presidente da República. E mais absurdo no Supremo Tribunal Federal dar uma liminar mantendo essa decisão da primeira instância. Quer dizer, consegue, claro, a competência privativa do presidente da República nomear ministro de Estado, uma ingerência total nos atos do Executivo. Ao mesmo tempo, os direitos estão sendo cada vez mais violados. Recentemente, leis sendo aprovadas, tem projetos de lei do Congresso, leis sendo aprovadas nos estados, de maneira absolutamente inconstitucional, proibindo ou tentando limitar a manifestação, por exemplo, de professores, de docentes, nas salas de aula, nas universidades, que não pode se manifestar sobre temas políticos e ideológicos. O que é um tema político e ideológico? Eu discuto o transporte de ônibus, é um tema político e ideológico. Eu discuto a merenda, é um tema político e ideológico. Qualquer coisa é política e ideológica. Ou seja, eu não posso, as leis não podem manifestar opinião ou discutir para os alunos elementos para eles formarem a própria opinião sobre determinadas políticas. Os direitos sociais estão sob ataque. A olhos vistos, o projeto anunciado do vice-presidente de destruir os direitos trabalhistas. Então, a gente não vive num apogeu constitucional, pelo contrário, a gente vive num ataque profundo à estrutura e aos direitos consagrados na Constituição 88. Se apogeu for entendido como o perigo de acabar com a Constituição, sim. Mas não o apogeu no sentido do amplo cumprimento. Eu diria assim, apogeu seria se nós estivéssemos em plena democracia e a Constituição estivesse segurando tudo, ou seja, com todos os embates, etc., a Constituição está segurando tudo. Ao contrário, a Constituição é boa, é robusta, mas os seus intérpretes não o são. E nós estamos perigosamente em véspera de uma fragilização da Constituição e da própria democracia. Então eu vejo com muita tristeza hoje o modo como a comunidade jurídica é coautora da fragilização da Constituição. E nós somos todos culpados disso. A comunidade jurídica é culpada porque, no momento apropriado, não disse o não necessário. Eles foram deixando acontecer, desde o direito civil até o direito penal, passando pelo processo penal, e um dia chegamos na Constituição, isto é, no início ficaram fazendo princípiozinhos, brincando com o direito civil, fazendo afetividade, dando 3 pais, 5 pais para os filhos, aí indenização por abandono afetivo, metade da herança para amante, depois foram indo, e o Brasil, os juristas foram escrevendo livros, boa parcela dos livros que você usa hoje na faculdade tinha que ter uma tarja escrito, o Ministério da Educação avisa o uso constante desse material, vai fazer mal à sua saúde mental, entendeu? E nós fomos indo. O resultado disso é que quando, na hora H, que a Constituição tinha que chegar no apogeu, como você perguntou, aí nós não temos quadros. Se
nós conseguirmos preservar o direito e não nos deixar vencer pelo moralismo e pela política, se a comunidade jurídica brasileira, os professores de direito, forem à sala de aula e de fato derem aulas de direito e não ficar repetindo pequenos bordões, se a comunidade jurídica se der conta que direito é direito, enfim, religião é religião, moral é moral, política é política, e não misturar isso, talvez a gente tenha uma chance. Talvez a gente tenha a chance de fazer direito, ou seja, fazer a coisa certa. Tá certo que o parlamento não se ajuda muito, esse parlamento aí, que é um pouco, que é daqueles que a gente sente vergonha alheia, mas é o parlamento que nós temos. Agora, isso não significa que o judiciário possa dizer que uma lei não deve ser cumprida. Então, se a gente conseguir, se nós mudarmos, conseguirmos mudar isso, eu sei que é muito difícil, talvez se a gente salvar o direito, salvar a Constituição, talvez a gente consiga sobreviver. Eu tenho convicção que o constitucionalismo vai continuar, e especialmente por uma razão muito importante. Nós temos hoje no Brasil uma Constituição que é reconhecida internacionalmente como as mais democráticas do mundo. Eu já ouvi essa avaliação na França, ouvi na Itália, no países da América Latina, e esse é um dado fundamental. Nós conquistamos, o povo brasileiro conquistou uma Constituição essencialmente democrática, e isto, a meu ver, eu acredito, veio para ficar. Não há condições para que se elimine essa Constituição. É neste ponto que eu estou tranquilo. Não há condições de retrocesso. As conquistas do povo vieram para ficar. Então nós vamos viver, sim, alguns momentos mais difíceis, mais complicados, mas na essência o constitucionalismo democrático vai permanecer no Brasil. Veja, essa é uma das questões mais fascinantes do século XXI, então eu agradeço e parabenizo essa questão, porque nos convida a repensar o direito no século XXI. E como eu comentava há pouco, eu creio que o século XXI demanda um novo paradigma jurídico, que nós possamos transitar da pirâmide kelseniana, que está acima da Constituição, para a figura de um trapézio, em que acima está a Constituição e os tratados de direitos humanos. Então nós temos os parâmetros constitucionais somados aos parâmetros internacionais, iluminados pela força maior, que é o princípio da primazia da pessoa e da prevalência da dignidade humana. Então, com isso, nós temos a redefinição da nossa cidadania, porque cada vez mais compomos os direitos que estão na Constituição, os direitos fundamentais, com os direitos que habitam a ordem internacional. Então, hoje nós temos um sistema jurídico multinível, no âmbito local, regional e global. E cabe a nós o direito, à luz de uma interpretação cosmopolita, guiados pela dignidade humana, orientá-los sempre pela melhor, mais efetiva proteção à pessoa humana, já que a dignidade humana é esse princípio que coroa a ordem jurídica multinível e há de ser o ponto de partida e de chegada de qualquer leitura interpretativa do direito. O problema das constituições é sempre o mesmo. E o que nós devemos perguntar é para que é que servem as constituições? Para que é que servem se elas são um esquema, definem um esquema vivencial para o passado, se é uma arquitetura para o presente, ou se verdadeiramente as constituições se dirigem ao futuro. Em geral, nós confundimos estes vários momentos. Quase todas as constituições têm momentos de continuidade e momentos de ruptura. Se for ver as constituições depois da Segunda Guerra Mundial, poderíamos dizer que as primeiras, a alemã e a italiana, é fascismo, comunismo, fascismo e nazismo nunca mais. Depois, as constituições de Portugal e da Espanha
E também do Brasil. Também diríamos fascismo nunca mais, ditadura nunca mais. Diríamos depois as constituições dos países de leste, comunismo nunca mais. Olhando para a nossa história, escravatura nunca mais. Escravidão nunca mais. Outros, tipo, por exemplo, a questão da África do Sul, olhar também para o colonialismo nunca mais. Outra perspectiva. Portanto, as Constituições sempre responderam a momentos perturbadores e momentos altamente aniquiladores de dimensões humanas. E daí que as Constituições são sempre uma resposta que a Constituição ela própria forneça esquemas, um esquema em termos de direitos e um esquema em termos organizatórios para ser verdadeiramente uma lei fundamental. Uma Constituição não é um tratado de filosofia, não é um tratado de política, não é um tratado de teologia. A Constituição é uma lei. Isto é uma lei que nós depois consideramos como lei superior, mas não é mais do que isso. Mas pretende ser a lei superior. Ora bem, não pode nem deve ser substituída por ideologias, não pode ser substituída por religiões, não pode ser substituídas por ideias filosóficas. Portanto, temos que dar um acento que, verdadeiramente, a Constituição é uma norma, é uma lei superior. Depois, uma Constituição é sempre uma Constituição viva, é uma Constituição aberta. Nunca podemos dizer que a Constituição é uma Constituição para todos os tempos e deve estar aberta. Aliás, a abertura da Constituição às novas gerações e aos problemas intergeracionais vem do pensamento jacobino. Cada geração tem o direito de fazer a sua Constituição. E esse pensamento jacobino parece-me atual. O problema é que nós não podemos inventar. O povo, cada geração, tem o direito de fazer a sua própria Constituição. Mais nada, quero agradecer o convite e dizer a minha satisfação em ter esta oportunidade de ser entrevistado para a cidade de Sobrado e dizer que estou sempre disponível para defender a Constituição. E sinto bem isso porque nós, em Portugal, só temos Constituição verdadeira há 40 anos. A Constituição de 1976 fez agora 40 anos. Antes tínhamos uma ditadura que tinha Constituição, mas a Constituição não funcionava. Eu até me lembro de uma vez estar falando com eu, que na altura era assistente na Faculdade de Direito, e um professor de Direito romano veio falar comigo e dizer: olá, colega. Eu disse: colega, sim, é que ensinamos direito não vigente. Eu ensino direito romano, que já não vigora, e você ensina direito constitucional, que não vigora. Só a partir de 1976 é que se pode ter uma Constituição operativa, funcionando, cumprida, que é a Carta de Direitos Fundamentais e é o curador do sistema político. O Brasil tem uma experiência em muitos aspectos parecida. Teve também uma ditadura militar até 1985, depois o Constituinte, tem agora a Constituição de 1988. E o Brasil, com a Constituição de 1988, tem tido uma época de desenvolvimento muito grande no plano dos direitos fundamentais, do Estado Social, do federalismo, da autonomia municipal, da posição do Brasil no mundo. A Constituição de 1988 tem sido a grande base do respeito que o mundo hoje tem para o Brasil, que é a grande base do ordenamento jurídico brasileiro. Sem a Constituição, tudo entra em crise. Portanto, a Constituição é um conjunto de princípios e de regras
que justamente organizam o Estado, tanto o Estado como o poder político, como o Estado como o povo. Sem Constituição não há garantia de direitos das pessoas ou dos cidadãos, não há participação democrática, não há democracia representativa nem democracia participativa, os direitos sociais estão em crise, etc. Portanto, defender a Constituição é absolutamente essencial. Respeito e cumprimento da Constituição. É base da paz cívica, é base da democracia, é base do desenvolvimento, é base da educação. Este preço mostra que é assim. Não quer dizer que a Constituição só por si resolva qualquer problema. Agora, o que acontece é que sem Constituição ou contra a Constituição surgem os problemas mais diversos, as dificuldades maiores, e sobretudo os mais pobres, os mais protegidos, os mais carentes, os mais jovens são mais afetados, os mais idosos são mais afetados por crises constitucionais. É fundamental. E depois também é preciso ter em conta que o Brasil é um continente e a Constituição é também uma garantia da unidade do Brasil. Para o Brasil, a Constituição. Não quero dizer que a Constituição brasileira, tal como a portuguesa, não possa ser aperfeiçoada. É evidente que qualquer texto jurídico pode ser aperfeiçoado, qualquer obra humana pode ser aprimorada. Mas não vejo razão para, neste momento, fazer qualquer alteração, ou reforma, ou emenda constitucional no Brasil, tal como não vejo em Portugal. Quando surgiu a crise económica e financeira, já há uns anos, nós temos tido muitas dificuldades financeiras, aliás, como toda a Europa, a União Europeia está numa grande crise, mas alguns pessoas defenderam a revisão da Constituição, uma emenda mais. Mas eu e outros pronunciamos contra, e a opinião pública é manifestamente contra. Há uma consciência hoje muito grande em Portugal do valor da Constituição. Eu penso que o Brasil também é, e é fundamental. E dando sequência nessa caminhada dentro do constitucionalismo contemporâneo, propomos mais uma intrigante questão. Você já percebeu que na grande maioria dos protestos e movimentos sociais que vemos em nosso país, existe um forte clamor do povo para que seja respeitada a nossa Constituição e garantidos os nossos direitos? É possível perceber que em todos os veículos de comunicação, a Constituição Federal é frequentemente usada como referência para o controle social. E muitas vezes observamos a população em protesto com a Constituição nas mãos em manifestações públicas. O que isso significa? Vamos ver o que esses grandes estudiosos do direito constitucional pensam a respeito desses fatos e imagens. Acompanhe. É muito interessante a pergunta, porque ela procura colocar a Constituição como um símbolo, né? Um símbolo de um momento que o país passou, de um momento que ele saía de uma ditadura e de um momento em que a Constituição serviu ali como talvez um porto seguro contra essas atrocidades que o país vivenciou. E eu, sem dúvida, vejo realmente como um símbolo bastante importante. A Constituição Cidadã Brasileira de 88 é uma Constituição que assegurou diversos direitos. É bastante interessante que durante a Constituinte todo mundo queria colocar alguma coisa dentro da Constituição. Vários setores, várias entidades, várias organizações tinham e queriam colocar alguma coisa na Constituição para se proteger, para ter a garantia de que os direitos não seriam mais violados. A versão inicial tinha lá mais de 400 artigos, chamaram até de um Frankenstein jurídico, mas é bastante interessante. O produto final me parece que foi um grande avanço. A Constituição ela é muito avançada, ela prevê a proteção não só de direitos de primeira dimensão, direitos de segunda dimensão, terceira dimensão, quarta, quinta. E dou exemplos, por exemplo, é a primeira Constituição que tem um capítulo próprio sobre meio ambiente, é uma Constituição que se preocupa com a proteção dos interesses transindividuais,
ela estabelece diversos direitos que não vinham sendo respeitados, coloca também alguns deveres para o cidadão. Hoje não se vive só apenas, ou não se fala apenas em direitos fundamentais, fala-se também em deveres fundamentais. Ela prevê também deveres. Então, eu vejo que realmente ela simboliza esse momento, essa ruptura, esse momento de redemocratização, esse momento de não mais aceitar nenhum tipo de retrocesso, nenhum tipo de violação. É a Constituição um porto seguro para que não haja qualquer tipo de retrocesso ou violência. E por isso, eu entendo realmente que esta simbologia ela cumpre o seu papel. E é bom que os cidadãos eles tenham também essa simbologia, eles coloquem aquele documento como algo simbólico para isso. Então eu acredito que é um documento que ele é muito avançado, mas eu tenho, como estudioso, uma preocupação para que não haja nenhuma violência na Constituição. Qualquer movimento de violência, de retrocesso, tem que ser abominado do nosso ordenamento. Então, realmente bastante emblemática esta imagem das pessoas com a Constituição exercendo a sua cidadania, e por isso eu fico muito feliz que as pessoas estão tomando consciência do que tem na Constituição, que é esse documento. Então, eu aqui agradeço, o trabalho como esse é muito importante para a conscientização, para que as pessoas realmente passem a dar o devido valor. Parabéns pelo trabalho de vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu. A Constituição de 88, ela se caracteriza justamente por prever uma série de direitos e de políticas que nunca foram implementados. Então, mas ao fazer isso, ela trouxe para o universo constitucional, para a ordem constitucional, uma série de demandas e de reivindicações que estavam fora do sistema. Então, por exemplo, quando o movimento sem terra exige reforma agrária, não está exigindo nada que não esteja na Constituição. Quando o movimento sem teto exige moradia, não está exigindo nada que não esteja na Constituição. Quando vocês lutam pelos seus direitos, estão exigindo que o que está na Constituição seja cumprido. Esse é um caráter fundamental da Constituição como um símbolo de luta, de resistência, de reivindicações. Isso é bom. O mal é que justamente por ela prever esses direitos, essas garantias, essas políticas, há todo um esforço dos poderes constituídos, do Congresso, do Executivo e principalmente do Judiciário, e não implementar o que aquilo que a Constituição prevê. Porque a Constituição até hoje não fez reforma. Até hoje a Constituição prevê, a reforma agrária não foi feita, a reforma urbana não foi feita, a reforma da saúde não foi feita, a reforma educacional não foi feita, a questão dos direitos sociais não foi implementada de maneira adequada. Quer dizer, então nós vivemos a Constituição prevê uma série de coisas e exige, e ela é constantemente ignorada pelos poderes constituídos. Por isso que ela virou um instrumento de reivindicação. Isso é bom, porque mostra, na verdade, que ela tenta trazer para dentro da democracia, para dentro do sistema constitucional, toda uma série de conflitos e reivindicações que estavam fora. Ela juridificou isso, ela juridicizou isso. Então, isso é muito importante para poder, até para as pessoas terem consciência, elas têm direitos que o Estado tem obrigação de prestar uma série de políticas. Sem dúvida alguma, a nossa Constituição de 88 foi a Constituição que mais teve participação popular na sua elaboração. Teve uma discussão muito grande no Congresso de 87 e 88 e vários setores da sociedade participaram efetivamente de audiências públicas, de discussões, inclusões de dispositivos. E eu acredito que a própria população brasileira sentiu isso desde que veio a Constituição de 88, principalmente por ter sido um rompimento com o regime ditatorial. Então, eu acredito que as pessoas se sentem fazendo parte realmente desse Estado constitucional. Isso é muito bacana. É uma coisa que eu sempre defendo, eu dou muita aula para quem não é formado em Direito, nos cursos preparatórios para concurso, pessoas que são de diversas áreas e estão prestando concurso para nível médio que cai Direito Constitucional.
E muitos alunos falam para mim, Rodrigo, como que eu aprendi isso na escola? Eu tinha que saber direito constitucional desde novo. São coisas realmente do nosso dia a dia. E o que a gente vê é que as pessoas, com pouco conhecimento que têm da Constituição, elas querem levar realmente a Constituição para a rua, elas querem fazer valer os seus direitos, porque a nossa Constituição realmente ela tem um catálogo de direitos fundamentais bem extenso e muito bacana, o artigo 5º com seus 78 incisos, a parte dos direitos sociais, que traz lá 34 incisos falando de direitos dos trabalhadores. Então é realmente uma coisa bacana as pessoas irem às ruas e exigir o cumprimento dos seus direitos sociais. Então eu vejo isso como uma coisa positiva. Infelizmente, muita gente está com a Constituição na mão e nem sabe o que está escrito nela. Eu acho que seria mais positivo ainda se a gente tivesse dentro do nosso país um movimento maior de inclusão do estudo do direito constitucional no dia a dia das pessoas. Acho que é uma questão de cidadania, todo mundo saber o que está na sua Constituição. Isso representa o valor que a Constituição tem para as pessoas. Para você ter uma ideia, na Constituição que eu mencionei, a Constituição Imperial de 1824, já havia o artigo 179, que era um artigo do qual se poderiam tirar os mesmos direitos individuais que constam hoje no nosso artigo 5º. O artigo 179 tinha um conteúdo semelhante ao do artigo 5º da Constituição de hoje. No entanto, as pessoas que lutavam contra a escravidão, por exemplo, que era um mal que assolava o nosso país no século XIX, elas não invocavam a Constituição, elas invocavam a religião, elas invocavam o direito natural. E hoje as pessoas invocarem a Constituição é muito importante, significa um senso maior de cidadania e de consciência jurídica por parte dessas pessoas. Acontece, claro, de pessoas que estão de lados opostos, ambas invocam a Constituição e ambas dizem que o outro lado está rasgando a Constituição. Mas isso faz parte do debate democrático, faz parte do debate jurídico, e o fato de ambas estarem tentando pautar o seu discurso na Constituição já é muito importante. Bom, em primeiro lugar, esta percepção que a Constituição foi uma conquista do povo, ela foi feita pelo povo. Eu posso dizer isso porque tive atuação na linha de frente. Primeiro, me opondo à ditadura, depois explicando aos brasileiros o que era a Constituição e o que era a Constituinte. E o povo efetivamente participou. E exatamente por isso foi que na promulgação o ministro Aranha, a postura educada da política brasileira, disse que a Constituição era, na verdade, a Constituição cidadã. E é. Então, o que acontece é isso, nós temos essa conquista excepcional e há alguns setores da sociedade brasileira que fazem manipulação. Assim, por exemplo, a própria existência do Senado, eu já tenho sustentado, vou sustentar isso, não tem razão de ser. O Brasil nunca teve estados, teve províncias que mudaram de nome. E, no entanto, se criou o Senado como um instrumento para bloquear os avanços sociais, inclusive os avanços previstos na Constituição. Assim também o sistema de criação de partidos políticos e alguns artifícios, como um chamado quociente eleitoral. Então, divide-se o número de eleitores pelo número de cadeiras e, cada vez que o partido atinge o quociente, ganha um lugar. A consequência disso é que a maioria dos deputados federais não atingiu o quociente. Eles são, na verdade, deficientes eleitorais. Mas, graças a esse artifício, eles conseguiram um lugar no parlamento e utilizam o mandato, que essencialmente, teoricamente, é de representação popular, utilizam esse mandato, agem em nome do povo para a satisfação dos seus próprios interesses privilegiados e para o bloqueio de abusos sociais. Então, eu acho que é necessário, sim, um trabalho de esclarecimento, um trabalho de conscientização, para que este povo que vai às ruas com a Constituição na mão perceba que está sendo manipulado, que está sendo enganado, e exija a autenticidade da democracia representativa. Eu diria é um trabalho de conscientização que está fazendo falta. Assim, é público e notório que grande número dos parlamentares não tem preparo para estar lá, não tem nível ético, não tem
consciência da sua responsabilidade social e, no entanto, eles foram eleitos pelo povo. Então é preciso acordar o povo, tome consciência. Não barganhe o seu voto, não troque o seu voto por favores. Exija a qualidade ética daqueles que se propõem a ser os seus representantes. E desta maneira, com a participação do povo, com a conscientização do povo, nós iremos então aperfeiçoar o sistema para que ele seja efetivamente representativo. Então, eu quero cumprimentá-lo por esse trabalho de conscientização, porque esse é o caminho para fechar as possibilidades aos corruptos e aventureiros. Se a Constituição fosse realizada como um processo efetivamente de respeito à Constituição, seria uma busca por efetivação, seria ótimo, porque já o deputado Luciano Guimarães, na época da promulgação da Constituição, ele dizia a Constituição mais um documento normativo, um cidadania, que pertence ao povo, é o povo que tem que fazer valer a Constituição. Mas, efetivamente, tomando a Constituição em seus próprios termos, para que ela se concretize. O que eu observo muitas vezes é tomar a Constituição, mas em contradição com a própria Constituição. Como disse antes, tomar a Constituição, levar a Constituição à rua para pedir um golpe militar institucional, é, na verdade, estar indo de encontro à Constituição, não ao encontro à Constituição. Então, parece que há, muitas vezes, um certo descompasso, ou descomprometimento efetivo apresentar a Constituição, mas agir em confronto ao próprio texto constitucional. Não sei se essa presença da Constituição nos meios de comunicação na rua, se ela de fato é uma presença positiva, não seria positiva. A utilização delas está sendo positiva ou o contrário. E me preocupa muito essa questão da falta de memória. Mesmo as faculdades de direito hoje, a gente brinca, os meninos que ingressam na faculdade de direito hoje são pós-constituintes, são mais do que pós-constituintes. Hoje ingressam nos anos 2000 quase, 99, 98, já tinha 10 anos da Constituição. E nós, professores, muitas vezes, não contamos as origens da Constituição. E esses meninos não sabem. Para eles, a Constituição já estava aí, eles nasceram, a Constituição já estava aí e pronto. Ou seja, perderam a dimensão simbólica de todo o processo de reconstitucionalização do país e, portanto, não tem um compromisso a esse projeto. Isso me preocupa. Na verdade, abstratamente, a gente não pode levar em consideração como se coloca a Constituição na mídia, como a população age em nome da Constituição. Nós temos fatos simbólicos, que se vê nas ruas, por exemplo, os falsos movimentos que ocorreram aí no Brasil, que desencadearam esse processo, por exemplo, vítima do sofrimento. A população, na verdade, ela age, segundo ela, em nome da Constituição. Ela traz a Constituição como se fosse uma capa de sentido, um véu que se cobre todas as suas atitudes. Ela não é a norma jurídica que organiza o Estado, que garante direitos, porque, sob esse ponto de vista, ela é extremamente garantista. E a população, de modo geral, ela não pretende garantir questões específicas aos outros, aos diferentes. A população pretende se valer de um momento histórico sem compreensão adequada do que está ocorrendo, e traz a Constituição como um modelo. Da mesma forma ocorre com uma perspectiva da comunicação, da mídia. A mídia é, na verdade, uma liberdade, uma concessão do Estado, uma liberdade, mas ela é uma liberdade jurídica, ela não é uma liberdade natural. Então ela tem que ter, em alguma medida, uma regulação
Até porque nós sabemos muito bem que a mídia, sobretudo no Brasil, ela passa como se fosse um poder econômico, né? Ela é um poder empresarial. E esse poder empresarial, na verdade, age, né? Manipula e age sobre a vida de cada indivíduo na sociedade. Então, como nós vamos admitir todas as atitudes da mídia em nome, né, da liberdade da imprensa, e essa liberdade da empresa que ela está defendendo, que é uma empresa, como a esfera pública, né, para ser mais adequado mesmo, como a esfera pública vai regular isso? É por isso que, em nome disso, que existe a Constituição. As garantias individuais das pessoas em carne e osso. Né? Uma das concessões que o Estado faz a uma determinada empresa midiática. Então, a Constituição deve ser usada nessa perspectiva. Pode ser trazida como instrumento, né? Tudo pode, e os atos estão justificados a priori porque você tem a Constituição na mão. A Constituição é muito mais do que isso. Então, acho que rever essa perspectiva, pensar na Constituição, o mero símbolo. Ela não é só um mero ser, é um documento jurídico, uma norma jurídica a ser respeitada. Chegamos, enfim, ao último bloco desse documentário. E junto com ele, renovamos mais um tema de mais alta importância, a separação dos poderes. Você já chegou a se perguntar até que ponto aqueles em quem votamos verdadeiramente nos representa? E se o poder executivo e legislativo, instituições democraticamente eleitas, não cumprem com sua missão constitucional na garantia dos nossos direitos? Existem limites para o exercício dessas atribuições pelo Poder Judiciário? Vejamos na opinião dos nossos renomados constitucionalistas até que ponto o ativismo judicial poderá favorecer ou desequilibrar a harmonia e independência entre os três poderes. Quando se fala em separação de poderes, Montesquieu nunca falou em separação de poderes, falou em coordenação de funções. Quem separa, não são separados, são os americanos na Constituição de 1787. E a gente vai copiar isso em 1891. Um modelo complicado. Mas, enfim, independentemente disso, a ideia é de coordenação de funções. As funções têm que atuar de maneira coordenada e equilibrada e não estarem concentradas na mesma pessoa ou no mesmo grupo. Isso é uma coisa. Neoconstitucionalismo é um nome novo para descrever a mesma coisa. O neoconstitucionalismo não tem nenhuma diferença em relação ao constitucionalismo tradicional. O constitucionalismo é um movimento que surgiu no final do século XVIII e do século XIX para conter as revoluções que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, na França, em outros lugares, né? Conter o poder constituinte, o poder revolucionário. E, na verdade, você coloca balizas e parâmetros limites para a manifestação do poder político. Então, foram sempre usadas, as constituições foram usadas contra o poder constituinte. Né? Então, o Constitucionalismo desconfia muito da soberania popular. A soberania popular não são propriamente aliados. O Constitucionalismo desconfia muito da soberania popular. E sempre que desconfia da soberania popular, geralmente, pelos poderes que não é legitimado pela soberania popular. É um poder que é usado justamente nesse sentido. O executivo e o legislativo, de um jeito ou de outro, acabam tendo que passar por legitimação eleitoral, democrática eleitoral, de um jeito ou de outro. Inclusive aumentando a participação eleitoral, não vai ter jeito. As pessoas vão votar os deputados, os congressistas, os senadores, os presidentes, assim por diante. Mas o Poder Judiciário ficou imune à soberania, essa legitimação pela soberania popular. E muitas vezes ele é usado contra a manifestação da soberania popular, por bem e por mal. Não é poder contra-majoritário, então serve para proteger por minorias. E aí, nada demais, a função dele mesmo é essa.
Mas o problema é quando o Poder Judiciário começa a querer impor agenda, impor políticas para que os poderes eleitos executem. O Poder Judiciário não tem legitimidade nenhuma para fazer isso. Eu acho curioso, os nossos funcionalistas, eles gostam de dizer que o parlamento, o executivo, essa coisa da política, então eles não prestam já por definição. Eles são cheios de vícios. Mas se o político, seja ele parlamentar, seja o administrador, erra ou tende a errar, por que o juiz está salvo do erro? O juiz é um ser humano como outro qualquer. Ele também está no mesmo meio cultural, no mesmo meio político, no mesmo meio social. Então ele também pode errar e erra muito. Então, com uma diferença. O legislador ou o governante eu troco. Ele tem mandato. Eu posso não votar nele de novo. Ele pode não ganhar a eleição. O juiz não, ele tem um cargo vitalício. Ele tem uma série de garantias para isso. Ele não sai dali. Então você tem uma série de... tem que rearranjar isso de maneira muito organizada, muito pensada. Justamente para impedir que um poder não eleito acabe ditando como os poderes eleitos têm que se comportar. Porque não foi legitimidade para isso. Nós votamos, no caso do Brasil, no presidente e nos deputados e senadores. Nós não votamos os ministros do Supremo Tribunal Federal. O federal não tem que pautar a agenda do executivo ou do legislativo. Ele serve como um contrapeso. Então, se o executivo ou o legislativo ultrapassam os limites previstos na Constituição, ele serve para tentar controlar. É isso. Ele não tem que dar a pauta, ele não tem que dar a agenda. Tratar a questão da separação de poderes, do judiciário e do constitucionalismo é um tema árduo, né? Mas vamos lá. Bem, ativismo judicial não é bom nunca. Não é bom nunca. Não acredito na possibilidade dos juízes resolverem todos os problemas da República. Estamos numa crise institucional que não será resolvida pelo Poder Judiciário. Muitas vezes o Poder Judiciário já foi chamado para resolver problemas individuais, né? E descumpriu. Acho que não é por aí a questão. Claro que o ativismo judicial que vem, digamos assim, propiciado pelo esse movimento neoconstitucional, na verdade, ele talvez seja até mal compreendido, né, no Brasil, pelos juízes brasileiros, né, porque nós temos uma perspectiva neoconstitucional que a Constituição é uma norma jurídica que deve ser auto-aplicada, né, que a ponderação de valores ela deve se ocorrer na decisão jurídica, né, e que o direito e a moral, por conta disso, estão novamente conjugados, né, estão juntos. Isso, ao meu entender, é um completo equívoco. O neoconstitucionalismo nasceu e já morreu. Né? Os grandes autores que fundaram o neoconstitucionalismo, eles já abandonaram o termo. Né? Por quê? Porque ele é tão ambíguo, como vai dizer a Suzana Pozzolo, né, que ninguém chegou a um consenso. Embora se tenha essa perspectiva de aplicação, de relação do direito com a moral. As instituições republicanas não comportam, né, direito, esse neoconstitucionalismo. Nós podemos falar de um Estado de Direito em sentido forte, que tem uma Constituição rígida, que é proveniente de um modelo de controle de constitucionalidade material, né, e que, portanto, é amplamente difundido nela a ideia de direitos fundamentais, né, que devem ser horizontalizados. Bom, a partir disso, nós não precisamos de um judiciário ativista, nós precisamos de um judiciário que cumpra o dever constitucional. Basta, basicamente isso. Né? Até porque a separação de poderes, né, a separação das funções, né, nós não podemos confundir isso. O ativismo judicial ele é sempre nefasto, mas nós não podemos nos enganar acerca da judicialização da política. A própria Constituição traz a judicialização da política, né, o controle das contas públicas, etc, etc. Então, quer dizer, esse é o papel do judiciário. O judiciário tem um papel eminentemente de garantia de direitos. Né? E esse papel que o judiciário tem que manter. Né?
Né? Separar poderes, né, separar poderes, primeiro, acho que vai até ultrapassar a perspectiva do Montesquieu para o Estado constitucional atual. Né? Nós temos que separar funções, né? E as funções são divididas em função do governo e função da garantia. Todos os três poderes têm função de garantia. O Legislativo tem função de garantia de fazer a lei que defenda direitos fundamentais. O Executivo tem o dever de aplicá-la. E o Judiciário, se a lei não for feita ou se não for aplicada, tem o dever de fazer cumprir. Quer dizer, aí não há nenhuma superação da teoria da separação dos poderes. Tá? O que há é uma complexização e uma compreensão do papel de cada poder. Os três poderes têm papel de garantia. Tá? E para isso nós não precisamos de atitude judicial, para isso nós não precisamos do neoconstitucionalismo. Nós precisamos aplicar a Constituição e ver a Constituição como uma norma jurídica superior às demais, rígida, com controle da constitucionalidade material. No Brasil, por exemplo, qualquer juiz pode fazer controle da constitucionalidade material. E por que a gente nunca vê nenhum juiz fazendo controle da constitucionalidade material? Controle difuso, no caso. Nós vivemos ainda num legalismo, né, estrito, praticamente do século XIX. Né? Se você requer uma petição que o juiz faça controle da constitucionalidade material difuso, ele vai negligenciar. Então, quer dizer, nós temos instrumentos extremamente vastos, mas nós temos uma prática jurídica, uma prática político-jurídica de baixíssimo nível. Acho que essa é a grande questão. Eu agradeço o convite. Obrigado. Acho que há um pressuposto equivocado, ou seja, o dito neoconstitucionalismo, ele não diz que o juiz pode ser ativista. Não diz. Isso é muito mais uma prática que vai se construindo qualquer outra coisa. Ou seja, a referência constitucional, a referência da Constituição permanece. O desenho constitucional dessas constituições do pós-guerra, pós-segunda guerra, pós-segunda metade do século XX, que se convencionou no ambiente chamado neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo, eles se constroem a partir de características peculiares, tá? Mais biológicas, mas isso não significa, por outro lado, que essas constituições deem ao judiciário, embora você possa dizer que há um certo protagonismo do sistema de justiça no contexto, mas o protagonismo no sentido que a ele é direcionado, ao sistema de justiça são direcionadas demandas, questões envolvendo o próprio projeto nacional. Isso não quer dizer que ele possa tomar isso e dizer, bom, agora eu faço o que eu estou entendendo. É isso. Uma coisa é você dizer, bom, como diz os autores, na época do Estado Social clássico, o protagonismo era do Executivo. Você levava ao Executivo as demandas por políticas públicas para realizar aquilo que constitui. Num contexto de crise, etc., de realização, você vai levar quem? Quem reclamar? Você reclama para o judiciário. O judiciário é que vai responder. Agora, essa resposta tem que estar dentro dos limites da Constituição. Em nenhum lugar se diz que a Constituição é aquilo que o Tribunal Constitucional quer que seja. Não, a Constituição não é aquilo que ela é. Aquilo que incumbe assegurar a Constituição é o Tribunal Constitucional. Ok? Bom, só isso, nada mais do que isso. Ele não é constituinte, ele é constituído, ou seja, o constituinte que diz, você é o guardião da Constituição. Você deve respeito ao que o constituinte quer. Ele não é constituinte, ele não é o legislador constituinte, não pode estar reescrevendo a Constituição para ser o Brasil. Sempre instituiu aí, agora, nos últimos dias, a presunção da inocência. O Supremo inventou que onde está escrito A, leia-se B, ou escreva-se B, na realidade, que se escreve B. Isso levou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal a decidir, num caso de um deputado, o Supremo inventou uma coisa que não estava na Constituição, se transformou em Constituinte, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal pegou aquela decisão do Supremo e inventou outra coisa a partir daquela decisão do Supremo, foi além. O que ele fez? Um julgamento de deputado, não lembro qual, do Distrito Federal, como o deputado tem foro privilegiado no tribunal, então ele pode não. A primeira decisão, ou seja, não é a decisão de ordem de recurso, a primeira decisão é a decisão do tribunal. Ele tem foro privilegiado. Como ele tem foro privilegiado, ele tem o bônus de ter foro privilegiado. Ele vai ter o ônus de ter uma só decisão. Porque já é uma decisão de ordem colegiado. Como?
Quer dizer, ou seja, você não tem nem direito a uma revisão. Ou seja, o Tribunal da Justiça do Distrito Federal, reinterpretando a invenção do Supremo, inventou em cima do que foi inventado pelo Supremo. E aí, danou-se o deputado. Você fala, que bom, mas que bom não importa, não é que bom. O que importa é que eles inventaram um negócio. Ou seja, de novo, voltamos à questão anterior, ou seja, são os limites da Constituição. Gostamos de muitas coisas, ok? Mas nós somos jornalistas, nós temos que lidar com isso. E temos que estabelecer vamos fazer uma disputa política. Uma coisa, como diria um filósofo, Vicente Mateus, presidente do Corinthians, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que eu acho que a gente tem que considerar. Essa dimensão do invencionismo jurisprudencial está demais. Sou pena de a gente perder as referências. E aquela história. O ativismo é bom quando for a meu favor. Bom, fico feliz porque você está podendo realizar esse tipo de trabalho e se preocupando com temas que são importantes, não apenas circunstancialmente, são importantes para o destino do país. A questão do ativismo judicial, que realmente surge com o neoconstitucionalismo, ele vem tendo como base a questão do controle de constitucionalidade, da supremacia da Constituição. Na medida que você admite que realmente a Constituição é a norma fundamental e suprema da sociedade, na medida que você admite que a Constituição tem força normativa, todas as normas do ordenamento jurídico deverão ter como base, como parâmetro, a Constituição. E se houver desrespeito à Constituição, a gente tem que ter um órgão competente para exercer esse controle, e dentro do sistema constitucional brasileiro é o Poder Judiciário, no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal, dentro dos casos concretos, e no controle abstrato, por meio de ações diretas no Supremo Tribunal Federal, na defesa da nossa Constituição. Então, sem dúvida alguma, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de juízes vão assumir um papel muito importante na defesa da nossa Constituição. E isso vai fazer com que diversos conflitos aconteçam e sejam levados ao Judiciário na análise, na confrontação das leis com a Constituição Federal. Qual é o grande problema? A gente tem hoje milhares de ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal e você vê muitas vezes o Judiciário invalidando leis feitas democraticamente. E aí é a discussão que surge, porque o Legislativo é um órgão representativo do povo. Tem pessoas ali que foram eleitas, deputados, senadores, que discutiram, votaram, aprovaram um projeto de lei. Discutiram, votaram e aprovaram propostas de emendas constitucionais. E aí o Judiciário vai atuar, podendo invalidar essa norma feita democraticamente pelos nossos representantes. Então, até que ponto vai o poder do Judiciário nisso? Muitos defendem que o Judiciário deve se ater apenas àquilo que está taxado na Constituição, e só poderia declarar inconstitucional uma lei se de fato violasse o texto da Constituição. Outros já entendem que o papel do Poder Judiciário é mais amplo, o papel do Poder Judiciário vai além daquilo que está só no texto da Constituição, mas tem que observar os princípios constitucionais de uma maneira geral. Eu sou adepto dessa ideia de que não só o que está escrito na Constituição, não só o texto da norma, mas a norma como um todo. E a norma é a norma textual interpretada com base nos seus princípios, nos seus valores, deve vincular a atividade legislativa. Agora, de fato, o que o Judiciário deve buscar fazer para que não extrapole o princípio da separação dos poderes dentro da sua atividade? Ele deve respeitar o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, só invalidar uma lei quando realmente houver violação patente à Constituição, seja aos seus princípios ou ao seu texto, e evitar inovar criando interpretações totalmente fora do que o texto legal, o texto constitucional permite. Então, muitas vezes o Judiciário vai totalmente fora do que a Constituição permite, do que o texto constitucional prevê, e inova, que é uma crítica que todo mundo está fazendo em relação à própria presunção de inocência. O Supremo pega o texto da Constituição diz uma coisa e ele entende que o texto diz outra. Então ele já está deixando de ser apenas deixa de ser um ativismo judicial, deixa de ser um intérprete, porque o ativismo judicial é o Judiciário poder
exercer uma interpretação mais ativa para viabilizar os direitos sociais, para viabilizar os direitos fundamentais, para fazer valer a Constituição. Então, um ativismo limitado é válido. Agora, quando esse ativismo deixa de ser ativismo, passa a ser um poder de reforma constitucional, e aí o Supremo começa a praticamente exercer o poder de emenda à Constituição, que é um poder conferido ao Congresso, inovando o ordenamento jurídico, mudando o texto da Constituição. Inicialmente, queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista, e eu queria falar para vocês o seguinte: nós, como participantes da sociedade, como cidadãos, devemos sempre buscar exercer realmente o nosso papel. Vocês, como operadores do direito, vocês, como cidadãos, devem sempre fazer valer a nossa Constituição, fazer valer as leis e buscar também levar esse conhecimento que vocês têm de cidadania para pessoas que não têm acesso a isso. Hoje, muitas pessoas na nossa sociedade, infelizmente, não têm as mesmas oportunidades que você está tendo de assistir um documentário como esse, de ter acesso à informação como você está tendo. Então, cabe a gente que tem essa oportunidade, que tem esse conhecimento, levar isso para o maior número de pessoas que a gente puder. Porque só através da educação, do conhecimento, é que a gente pode mudar esse país. Bem, essa ideia, né, de desenvolver esse documentário surgiu quando tivemos conhecimento de um congresso internacional que ia haver em Fortaleza, que reuniu em um único local grandes constitucionalistas, né? Então, na hora que eu tive conhecimento desse congresso, eu procurei reunir um grupo de amigos, né, de acadêmicos, para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho. E aí a gente conseguiu um professor para que pudesse estar nos acompanhando nessa trajetória, né? Para nós acadêmicos do curso de Direito foi uma experiência muito rica, porque nós tivemos frente a frente como palestrantes, e isso fez com que a gente nos encontrasse até no curso também. E a gente viu o quanto que é importante a gente conhecer a nossa Constituição também ao decorrer da fala desses palestrantes, nas entrevistas que eles nos deram e nas palestras que eles realizaram no evento. E também foi de uma forma muito importante para a gente, porque acho que nenhum de nós tínhamos participado de uma organização, de um evento do porte que foi, né? Que foi um congresso internacional. Então, valeu para a gente a experiência como voluntários, que nós trabalhamos como voluntários para a gente poder ter acesso a esses palestrantes, foi uma troca. Nós demos o nosso trabalho e, em troca, foi passado para a gente o acesso livre para que a gente pudesse fazer o nosso documentário. Bom, quando eu fui convidado pelo Abdias para participar desse projeto, eu admito que eu tive um pouco de receio por se tratar de um projeto de grande desafio, mas eu vi que com esse desafio só temos a ganhar. Essa experiência que eu tive foi muito enriquecedor para mim e eu acredito que para todos nós. E eu espero que esse documentário seja tão enriquecedor para vocês como foi para nós. Também gostaríamos de agradecer a todos os doutrinadores que nos receberam muito bem no Congresso. Recebemos muitos elogios por este projeto, pela nossa iniciativa. Todos os professores nos incentivaram muito a dar continuidade a este trabalho. E gostaria de parabenizar e agradecer o professor Junei Bezerra, que também se empenhou e nos motivou a concluir esse projeto, e a faculdade que nos deu esse espaço para apresentar e todo o apoio. Bem, não poderíamos deixar de fora todos que nos apoiaram, a Faculdade Luciano Feijão, a Execute, Jovem em Ação e IDEC, que nos forneceram todo o suporte para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse trabalho bem ousado, um trabalho bem complexo, que demorou bastante tempo para que a gente pudesse estar concluindo e estar aqui disponibilizando, apresentando para vocês.